propriedade de reflexão da hipérbole. Definição: se uma reta passa por um dos focos da hipérbole e por um ponto P que pertence à hipérbole, ela será refletida e passará pelo ponto P e pelo outro foco da hipérbole. Dito de outra forma, se um raio ou uma reta que vai na direção da hipérbole, na direção de um dos focos, ele tocará na hipérbole num ponto P e será refletido em direção ao outro foco. Ainda podemos enunciar esta propriedade da seguinte forma: a reta tangente T a uma hipérbole em um ponto P é bissetriz do ângulo formado pelos raios focais F1P e F2P. Então, aqui tem um esquema representando. Temos uma hipérbole, os focos. Então, a propriedade diz o seguinte: se tem um raio que incide aqui em direção ao foco F1, ele toca na hipérbole e vai ser refletido em direção ao foco F2. E vice-versa, se tivesse um raio que tivesse sido refletido em direção de F2, tocaria na hipérbole e sairia em direção a F1. E essa reta T aqui é a reta T tangente à hipérbole no ponto de incidência desse raio ou dessa reta. Assim, observando a imagem, vemos que a semirreta que parte do foco F2 em direção à hipérbole toca no ponto P, como eu falei, sob um ângulo de incidência alfa em relação à reta tangente à hipérbole neste ponto e é refletida sob o ângulo beta, como prolongamento da semirreta que parte do foco F1. Então, aqui na verdade, como está escrito, está partindo de F2 o raio, tocando na hipérbole e seguindo aqui. E também na direção do foco F1, né, que seria esse prolongamento aqui. Sai em direção ao foco, veio da direção do foco, tocou na hipérbole e saiu na direção do outro. Tanto faz vir em direção, vir para cá, ou vir de lá e vir para lá, dá no mesmo. A reta T é a bissetriz do ângulo alfa mais beta, né, que é esse ângulo aqui, que são iguais, o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão, formado pelos raios focais. Aqui eu fiz um esquema nesse programinha, no Implot, que mostra mais ou menos isso. Uma reta, né, vindo aqui em direção ao foco, que é esse ponto, 0,5, e vindo na direção do outro foco. Tá vendo? Aqui teria um prolongamento que eu não coloquei. Então o raio vem em direção ao foco, bate na hipérbole e é desviado em direção ao outro foco. Assim eu acho que fica mais claro com esse modelo. Uma outra representação eu mostrei aqui também no GeoGebra. Aqui tem uma hipérbole também, foco F1, F2, e o raio vem aqui em direção ao foco F2, toca na hipérbole e é refletido para cá, em direção ao foco F1. E agora eu vou demonstrar essa propriedade. Demonstração: seja T um ponto pertencente à hipérbole de focos F1 e F2, temos como objetivo provar que a bissetriz do ângulo F1T F2, reta R, é também tangente à hipérbole em T. Então, utilizando aqui o GeoGebra, quer provar isso, que a reta tangente aqui nesse ponto é também a bissetriz dos ângulos de incidência e reflexão. Deixa eu mostrar aqui não está mostrando. Deixa eu marcar aqui. Aqui a reta R é ao mesmo tempo a reta tangente, a hipérbole no ponto T, e a bissetriz do ângulo de incidência e de reflexão, que eu vou mostrar daqui a pouco. Opa! Então, para mostrar que a reta tangente à hipérbole, vamos supor que a bissetriz e a tangente sejam a mesma reta. Então, a nossa demonstração vai partir disso. Logo, seja B um ponto pertencente à reta R e G um ponto simétrico a F2 em relação à reta R, onde GF2 é perpendicular ao segmento BT e perpendicular
a reta N, sendo N um ponto pertencente à reta normal N, onde NT é paralelo a GF2. E observando os triângulos GTM e F2TM, sendo M o ponto de interseção do segmento da reta GF2 e a reta R. Parece complicado, mas não é. O que está querendo dizer é isso. Então aqui eu tenho a reta R, então essa reta aqui, H, que passa perpendicular a R. Opa! Deixa eu marcar aqui. Tem um ponto A ali. O ponto N nessa reta normal. Um ponto B. Estou mostrando todos os elementos que eu tinha esquecido de mostrar aqui. Nossa. Então, pelo caso de congruência de triângulos ALA, ângulo lado ângulo, temos que os triângulos GTM e F2TM são congruentes. O triângulo GTM e F2TM, esses dois triângulos aqui. São congruentes. Esse aqui, GTM e F2TM, são congruentes. Pelo caso, o ângulo lado no ângulo. Ângulo, que é 90 graus, né? Já que a reta é perpendicular e essa aqui é a normal, é perpendicular a essa. Lado e esse ângulo que é igual. E o triângulo GTF2 é isósceles. GTF2 é isósceles. Já que esse é igual a esse, então esse lado aqui é igual a esse lado. É um triângulo isósceles. Como consequência disto, os ângulos do triângulo em TGF2 e TF2G são iguais. Então, esses ângulos aqui, esse ângulo é igual a esse ângulo é igual a esse ângulo, e esse ângulo aqui é igual a esse ângulo de cá. Mas o ângulo AF2G é igual ao ângulo de incidência ATN. O ângulo, deixa eu diminuir, está muito grande. O ângulo AF2G é igual ao ângulo de incidência ATN. AF2G, esse ângulo aqui, é igual ao ângulo de incidência ATN. Esse ângulo é igual a esse ângulo aqui, ó. Pois são correspondentes, ângulos correspondentes, esse ângulo e esse ângulo aqui. E o triângulo TGF2 é igual ao... E o ângulo TGF2 é igual ao ângulo NTF1. TGF2, TGF2, esse ângulo aqui, é igual ao ângulo NTF1. NTF1 que está lá embaixo. NTF1. Esse ângulo aqui. Então, esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui. Alternos internos. Assim, ATN igual a NTF1. Ou ainda, por consequência, ATB igual a F1TN. Então, o ângulo ATN, esse ângulo de incidência, é igual a NTF1. NTF1. Esse ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão.
Ou por consequência, ATB igual a F1 TM. ATB aqui é igual a F1 TM. F1 TM, que é o ponto médio aqui. Esse ângulo é igual a esse ângulo aqui. Esse resultado prova que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Agora, falta provar que a reta BT é ao mesmo tempo bissetriz e tangente à hipérbole no ponto T. A reta BT, essa reta aqui, né, a reta R vermelha, é ao mesmo tempo bissetriz e reta tangente no ponto T. Nota-se que o segmento BF1 é menor que o segmento BG mais GF1. BF1, BF1, esse segmento aqui grande, é menor do que a soma de BG mais GF1. BG aqui tracejado mais GF1, que é chamada de desigualdade triangular. Eles formam um triângulo por isso, porque esse segmento grandão é menor do que a soma do F1G com o GB. Portanto, BF1 menos BF2 é menor que GF1, que é igual a TF1 menos TG, que é igual a TF1 menos TF2, que é igual a K, constante pela definição de hipérbole, né, que é 2C. Como a definição da hipérbole diz que o conjunto dos pontos P pertencentes ao plano, cuja diferença em módulo das distâncias, distância do ponto ao um foco e distância de um ponto ao outro foco é uma constante 2A igual a K, portanto o ponto B é externo ao ramo da hipérbole por T, o ponto B aqui não faz parte da hipérbole, ou seja, a bissetriz BT toca a hipérbole apenas em T, logo tangente. E esse esquema que eu estou mostrando está aqui. Aqui o raio de incidência, o raio de reflexão, o ângulo de incidência, aqui que é igual a esse. Bom, é isso.